Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o livro do profeta Isaías, no capítulo 35. Esse texto já foi objeto de reflexão há algum tempo atrás e, de tempos em tempos, ele retorna. Nós estamos vivendo o período agora que antecede as celebrações de final de ano. E os cristãos, na sua maioria, celebram o nascimento de Cristo Jesus, o Natal. Tá? Tem algumas pessoas que saíram da batalha, retiraram-se da luta aí, vão descansar, vão passear e falam que tudo é comércio, que tudo é mundano, mas foi justamente pelo mundanismo que, num determinado momento, a igreja cristã decidiu pela celebração do nascimento de Cristo Jesus, como um contraponto ao espírito mundano, à idolatria, ao paganismo que reinava, principalmente na Europa, naquele período. Então, a celebração do nascimento de Cristo Jesus nessa época do ano tem o objetivo, tem como prioridade propor um contraponto em relação ao paganismo, à idolatria. Nos dias de hoje é o comércio, é a comercialização, né? É o uso desse período de festas, de celebração, de celebrações, para impor aí o consumo, o consumo, o consumo. Esse é o mundo no qual nós vivemos. E a Igreja de Cristo Jesus tem um compromisso com Cristo Jesus. Pessoalmente, eu entendo que toda época é época de celebrar Jesus, o Cristo. Seja mudança de estação, primavera, verão, outono, inverno, toda e qualquer celebração é uma oportunidade para a proclamação da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. E o profeta Isaías, ele nos auxilia quando ele fala da renovação. Ele diz: fortaleça as mãos fracas e firme os joelhos vacilantes. Diga aos que têm o coração medroso ou que têm o coração perturbado: sejam fortes, não tenham medo, eis o seu Deus. Ele virá com vingança ou com retribuição. Ele virá e vos salvará. É uma mensagem de salvação, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de renovação. O próprio Isaías, ele fala logo adiante, haverá ali uma estrada que será chamada Caminho Santo. Os impuros não passarão por ela, mas será destinada ao povo de Deus. Nenhum viajante, nem mesmo os insensatos se perderá. Graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus por Cristo Jesus, que se apresentou para o mundo perdido, dominado pelo pecado, como sendo o caminho, a verdade e a vida. Essa mensagem tem tudo a ver com o período que nós estamos vivendo. Final de ano. Final de ano é final de ciclo. Não adianta as pessoas reclamarem ou dizerem, tentarem ser indiferentes a isso, porque isso é inerente à condição humana. Os ciclos, as estações, os períodos. Nós vivemos em função disso, nós fazemos planejamento. Nós temos uma semana de 7 dias, o calendário semanal, o calendário lunar, meses que se contrapõem um ao outro até completarmos um período no nosso calendário de 12 meses, que termina um ano, que termina um ciclo, que corresponde a uma rotação da Terra. Ou seja, não tem como sermos indiferentes à realidade na qual nós estamos vivendo. A vida que percorre um ciclo, a vida que percorre um caminho, a vida que aceita períodos que oscilam, que nem sempre são constantes, é uma vida que pode ser renovada, é uma vida que pode ser tratada, é uma vida que pode desenvolver-se no caminho da graça de Deus. Aceitarmos que não só vivemos esses períodos como dias, semanas, meses e anos, mas que também o nosso próprio ser, o nosso próprio corpo, a nossa própria alma
a nossa própria identidade existencial também passa por períodos distintos, é bastante saudável. É bastante saudável. O importante, tão importante quanto sabermos que a nossa vida passa por ciclos que se renovam ou que podem ser renovados, porque algumas pessoas estão enfrentando o esgotamento, a frustração, a depressão, a ansiedade, porque não se permitem renovar. Vão levando a ferro e a fogo sem descanso, levando seu corpo à exaustão, levando a sua mente à exaustão, porque estão convictos de que sabem o que Deus pretende e como Deus pretende realizar. O religioso, via de regra, ele consegue estabelecer um quadro às vezes nada saudável em relação a si mesmo, em relação à sua fé, em relação à realidade na qual nós estamos vivendo. É importante, sim, parar. É importante, sim, refletir. É importante analisar a si mesmo, analisar a nossa realidade e analisar a maneira como nós estamos vivendo, se é compatível com aquilo que nós acreditamos, se estamos vivendo de acordo com as nossas possibilidades dentro de uma realidade que nos permite experimentarmos a renovação, experimentarmos a restauração, experimentarmos a cura de Deus nas nossas vidas. Esse é o convite do profeta Isaías. Ele fala do caminho, do chamado caminho santo, que é Jesus o Cristo, Jesus Cristo. As religiões trazem trazem para si essa proposta, mas o fato é que esse caminho é um convite para uma vida pela fé naquele que é o único mediador entre Deus e os homens, ou seja, aquele que caminha conosco, aquele que viveu entre nós, aquele que conhece as dificuldades da vida, aquele que entende o que é sofrer, aquele que entende o significado da humilhação, aquele que sabe o que é a fome, aquele que sabe o que é a sede, aquele que viveu períodos de angústia, que também viveu períodos de intensa alegria, de renovação no poder de Deus, de renovação pelo poder do Espírito Santo. Mas o fato é que Jesus, o Cristo, o Filho do Deus eterno, experimentou, viveu a humanidade, a humanidade. Ele sabe exatamente tudo o que nós vivemos, o que estamos passando, como aguardamos o cumprimento das promessas de Deus, às vezes de uma maneira ainda como meio infantil, como uma criança, como um menino, mas aguardamos, guardando ainda nos nossos corações alguma ingenuidade, que eu não considero algo errado. Muito mais preocupação eu tenho para com aqueles que já deixaram de lado as expectativas simples, a esperança simples, a esperança que se permite renovar. Ser renovado enquanto caminhamos, ser renovado enquanto trabalhamos, ser renovados enquanto aguardamos a manifestação da graça de Deus nas nossas vidas. A graça é sempre presente? Sim. A graça é sempre atuante? Sim, porque ela produz fé, produz esperança. A fé e a esperança trazem consigo expectativas, expectativas em relação ao que Deus pode ou não realizar nas nossas vidas ou através das nossas vidas. O que não fica bem, o que nem sempre é saudável, é confundirmos a nossa fé, a nossa esperança com as nossas expectativas de como Deus realizará tudo aquilo que ele prometeu. Invariavelmente, uma leitura responsável da palavra de Deus, nos mostra que Deus cumpriu absolutamente tudo o que ele prometeu para a humanidade na pessoa bendita de Cristo Jesus.
Israel encontra o cumprimento de todas as promessas messiânicas no Messias, Jesus, o Cristo. Israel encontrou, porque os discípulos, os apóstolos, eram judeus. A primeira igreja, né, a famosa, a tão sonhada, primeira igreja, a igreja do primeiro amor, do derramar do poder do Espírito Santo, ela era absolutamente uma igreja formada por judeus, por judeus. Mas graças a Deus, que Deus não limitou a sua graça em relação a um grupo étnico específico, porque nunca foi o propósito de Deus limitar-se aos judeus. O propósito de Deus sempre foi alcançar toda a humanidade. Para tanto escolheu para si um povo que devia atuar como um povo sacerdotal. Debates inúteis à parte, a palavra de Deus tem sido proclamada através dos tempos, através da história. A humanidade tem ouvido a mensagem de salvação, a mensagem de fé, a mensagem de esperança. Podemos questionar a qualidade dessa mensagem, podemos questionar o interesse, podemos questionar o nível de comprometimento, mas o fato é, Cristo Jesus tem sido proclamado, tem sido anunciado. E qualquer pessoa que tenha real interesse em aprender a verdade, terá acesso à palavra de Deus, terá acesso à Bíblia, terá acesso ao registro escriturístico, poderá ler no seu próprio idioma, poderá compreender com a sua própria mente, e o Espírito de Deus certamente irá agraciá-la, e o Espírito de Deus certamente irá conduzi-la nesse caminho, no chamado caminho santo. A proposta de Deus para as nossas vidas é de renovação constante, de renovação contínua. E o fim de um ciclo é também a oportunidade para experimentarmos esta renovação, para analisarmos a nós mesmos e analisarmos a palavra de Deus. Porque se só analisamos a nossa vida, podemos tirar conclusões equivocadas. Quando analisamos a nós mesmos, quando analisamos a nossa vida, quando analisamos a nossa realidade através da palavra de Deus, percebemos que Deus é fiel, que Deus permanece fiel e que Deus cumpre absolutamente tudo aquilo que ele prometeu, independente da forma equivocada que aqui ou acolá nós possamos tentar criar expectativas em relação a nós mesmos e em relação a Deus. Mas se analisarmos pela palavra de Deus, Deus estará isento de toda e qualquer responsabilidade em relação às frustrações, aos fracassos, às decepções, às ilusões que nós mesmos criamos em relação à nossa vida, em relação a nós mesmos. Por isso que sempre falamos de espiritualidade voltada para a realidade. Espiritualidade não é uma fuga. Espiritualidade é um compromisso com a vida. Vida como ela se apresenta. Vida como ela nos foi dada, como ela nos foi doada por Deus. No mundo no qual vivemos, do qual não podemos fugir, mas podemos aguardar a divina revelação de Cristo Jesus para a plena e perfeita libertação de todo o mal. Ali haverá uma estrada que será chamada Caminho Santo. Os impuros não passarão por ela. Ainda que sejam convidados, ainda que sejam chamados, ainda que sejam apresentados, a partir do momento em que você começa essa caminhada, o Espírito de Deus inicia na sua vida o chamado processo de santificação. Santificação sem a qual ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor. É que a santificação que a Bíblia fala também não tem nada a ver com os absurdos que as pessoas têm proclamado por aí afora. Esse universo de esquisitice, esse universo aí de coisas estranhas que tem invadido a vida de algumas pessoas, né? Algumas bizarrices, caricaturas assim grosseiras, ridículas, bizarras, não tem
não tem nenhuma relação com a atuação do Espírito de Deus na vida daquele que crê. Porque aquele que crê espera, aquele que crê confia, aquele que crê é renovado continuamente, é renovado constantemente, a ponto de poder lançar para longe de si todo o medo. Você verá nas mensagens proféticas, você ouvirá nos textos as palavras de Cristo Jesus dizendo: não tenham medo, não tenham medo. Por quê? Porque nós temos medo. Porque o medo é algo que atinge a humanidade. Todas as pessoas, invariavelmente, experimentaram essa sensação, estiveram em algum momento debaixo dessa força, desse poder que, via de regra, paralisa. Por isso, a vida cristã ela é apresentada como uma jornada, como uma caminhada, como algo contínuo. Quando somos atingidos pelo cansaço, pela dúvida, pelo medo, Deus nos socorre, proporcionando uma renovação de fé, renovação de esperança, renovação de forças, renovação de propósito, renovação de alegria, renovação dos compromissos anteriormente estabelecidos. Cada um consigo mesmo, com os seus próximos e com o Todo-Poderoso Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.